Olá a todos, vamos continuar com o nosso curso de Programação 2. Falaremos hoje sobre herança. Então, para a gente entender herança, primeiramente a gente precisa relembrar dos conceitos de classe. Nós vimos que classes e objetos estão intimamente relacionados, onde classe definem os objetos, mas não armazenam dados. Já os objetos são definidos pelas classes e eles armazenam dados. Então, veja que as classes definem quais são os dados que serão armazenados e também define quais são as funções que manipulam esses dados. Lembrando que, pelo encapsulamento, as funções modificam os dados que estão armazenados naquele objeto. Então, cada objeto é uma unidade atômica que não depende dos outros objetos da classe, certo? Então, o dado que está contido no objeto será manipulado pela função da classe. Porém, a função só manipula o dado do objeto. Nós vimos o exemplo da conta simples. A conta simples era uma estrutura de dados formada por dois atributos e dois métodos. Nós temos aqui o atributo número, temos o atributo saldo. Veja que este objeto ele é do tipo conta simples, o nome dele é nova conta. Quando eu chamar o método creditar, então ele vai modificar apenas deste objeto nova conta. Se tiver nova conta 1, nova conta 2, nova conta 3, não vai acontecer nada com eles, só vai acontecer em nova conta, certo? E quando eu chamar o método creditar, então o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o saldo que já tem dentro do atributo saldo e acrescentar mais o que foi passado aqui no parâmetro. Então, como foi passado 500, 500 mais 100, 600. Então, veja que o objeto nova conta que chamou o método criar, então é o objeto nova conta que vai receber a modificação. Foi isso que nós vimos lá na conta simples. Ela só tinha esses dois atributos e esses dois métodos. Só serve para armazenar o número da conta e o saldo. Porém, vamos supor que o banco agora precise de um novo tipo de conta, uma conta poupança. Qual é a característica de uma conta poupança? É que ela rende juros uma vez por mês. Então, vamos supor que tem lá numa data do aniversário, lá qualquer que seja, ela vai render um determinado juros. Né? Cada banco tem sua taxa de juros. Então, vamos supor que agora eu tenho uma nova conta, que ela é do tipo conta poupança. Veja que agora não é uma conta simples, como era aqui no exemplo anterior. Então, ela é uma conta do tipo conta poupança. Então, se ela é da conta do tipo conta poupança, eu preciso chamar o construtor da conta poupança, onde eu passo o número e passo o saldo inicial. Então, será criado um novo objeto chamado nova conta, que tem o número 601 dígito 2, está aqui o saldo R$ 1.000, como foi passado aqui nos parâmetros. Veja que tem o mesmo atributo, mesmo método. Isso aqui é a única coisa que mudou. Então, veja que se comporta muito como uma conta simples. Os mesmos atributos, os mesmos métodos. Os mesmos atributos, os mesmos métodos. Só modificou aqui, rende juros, porque uma conta simples não rende juros, mas na poupança rende, né? Então, após um determinado tempo, vai render lá um jurozinho. Veja que, como essa aqui é uma conta do tipo conta poupança, eu posso chamar o método rende juros. Então, quando eu chamar aqui render juros e passar a taxa, que é de 1%, então eu vou pegar o valor que tem aqui no saldo e acrescentar 1% nele. Então, no caso, veja que após a chamada função, o novo saldo passa a ser R$ 1.010. Veja que conta poupança é muito parecido com conta simples. A diferença é que agora tem mais um métodozinho aqui. Isso implica em quê? Que eu tenho que fazer algumas adaptações na minha aplicação. Veja que vocês já devem ter estudado o código que eu entreguei para vocês lá de conta simples, né? No nosso banco inicial. Eu fiz, inclusive, até umas modificações, dei uma reduzida, uma enxugada, né? Desburocratizei, ele se tornou um pouquinho menor, certo? Então, se você entendeu o anterior, que era um pouquinho mais complexo, você vai entender esse daqui também. Ele é um pouco só uma classe a menos para facilitar o entendimento, certo? Mas a lógica é muito parecida. Então, veja, o que é que faz a conta poupança?
Veja, ele tem quase todos os mesmos métodos, né? A diferença é só acrescentar e render juros, porém a lógica é a mesma. Ele vai precisar do... O que é que tem na conta poupança? Tem o construtor, onde passa o número e o saldo, igualzinho com a conta simples. Tem o get número, set número, da mesma forma que a gente viu lá em conta simples. O creditar, debitar, get saldo e também o transferir. Então veja que é a mesma, assim, daqui até aqui não mudou praticamente nada. Veja que lá eu também incluí o STR, né, que é para transformar esse objeto aqui em string, se for necessário. Tudo igual, não mudou absolutamente nada. São os mesmos dados, a mesma lógica. O que mudou foi justamente aqui no método render juros. Então veja que está idêntico à conta poupança. É o mesmo construtor, não mudou nada. O método creditar é a mesma coisa, o método debitar vai ser a mesma coisa, todos os outros atributos, todos os outros métodos serão idênticos, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é isso daqui. Em tudo são flores, né? Você copiou, colou, modificou este nome e acrescentou este método. Infelizmente, pessoal, isso é uma solução terrível. Por quê? Veja que nós não estamos trabalhando apenas com a classe conta simples. Nós temos a classe banco, a classe agência, a classe isso, a classe aquilo. Então, tem várias outras classes que manipulam, que utilizam a classe, os objetos conta simples, que agora terão que se adaptar para manipular também a conta poupança. Só que conta simples é uma coisa e conta poupança é outra, né? São classes diferentes. Isso pode dar um problema. Então, significa o quê? Que eu vou ter que adaptar todas as outras classes que manipulavam conta simples, eu vou ter que fazer adaptações para que também consigam trabalhar com conta poupança, né? Então, é, vamos ver aqui só na classe agência, né? Lá na classe agência, eu tinha uma lista que armazenava todos os objetos daquela agência, ou seja, todas as contas simples daquela agência. Então, o que é que nós temos que fazer? Criar uma nova lista que agora armazena conta poupança. Então, se eu precisar render juros, eu não vou lá manipular a lista que armazena conta simples, eu vou manipular a lista que armazena conta poupança. Aí eu saio chamando render juros, render juros, render juros nos objetos que eu preciso, certo? Então, na agência, eu vou criar uma nova lista e, se um objeto for conta simples, eu armazeno agora numa lista chamada lista conta simples. Se um objeto for conta poupança, eu vou ter que armazená-lo dentro de uma lista conta poupança. Primeira dificuldade. Outra, manter todos os métodos que manipulam conta simples e todos os métodos que manipulam conta poupança, né? Então, eu vou ter que ter um método creditar para conta simples e um método para creditar em conta poupança, certo? Eu tenho que ter um método para buscar uma conta, se ela está na lista de conta simples, ou um método para buscar uma conta se ela está na lista de conta poupança. Fazer um crédito, eu tenho que fazer um na lista de conta simples e outro na de conta poupança. Eu tenho que sair procurando onde é que está esta conta, se ela existe ou não. Se existir, eu tenho que saber se ela é uma conta simples ou conta poupança. Ou seja, vai ter que ter muita modificação. Então veja que essa única modificaçãozinha aqui vai ter que gerar uma grande bola de neve, um esforço muito grande nas outras classes que manipulam conta simples, que agora terão que se adaptar para a conta poupança. Ou seja, criar novos métodos para manipular objetos de conta poupança. Isso, ou seja, duplicar o código. Beleza, você teve esse esforço gigantesco, alterou todo o seu código, e aí chega o banco e diz: temos um novo tipo de conta, uma conta chamada conta especial. Você tinha acabado de duplicar o código e agora você vai ter que duplicar de novo, certo? Ou seja, seu esforço agora saiu de 1 e foi para 4, né? Se chegar mais uma conta, aí você multiplica por 2 novamente e vai para 8. E assim sucessivamente, né?
vira uma coisa sem tamanho, né? Você não consegue parar de aumentar código. Isso é terrível, ok? Vamos ter uma noção do esforço, né? Então, a classe agência agora vai ter que manipular a conta simples e agora também multiplicar a conta poupança. Veja que vai ter que ter o método cadastrar conta simples, cadastrar conta poupança, remover conta simples, remover conta poupança. Pegar o saldo da conta simples, pegar o saldo da conta poupança, debitar, creditar, buscar, que mais? Transferir, relatório, tudo foi duplicado, certo? Então é uma confusão sem tamanho. Veja que eu modifiquei tive que manipular a conta agência. Se alguém depende de agência, esse alguém também terá que ser manipulado. E aí a bola de um problema só cresce, né? A bola de neve só amplia. Então, essa foi uma solução que resolve o problema, mas que gera muitos outros problemas, né? Veja aqui, eu tenho aqui cadastrar conta simples e tenho aqui cadastrar conta poupança. Na assinatura, eu tenho aqui a referência ao objeto e eu passo um número. Tá aqui também tenho a referência ao objeto e tenho um número. Poxa, é a mesma coisa, né? Tenho aqui o objeto criado, eu tenho aqui uma conta simples, onde eu informei o número, pego este objeto e armazeno dentro da lista conta simples. Aqui na conta poupança, crio um objeto, tá aqui, passo o número, pego esse objeto e armazeno dentro da lista. Poxa, gente, a lógica não foi a mesma? Absolutamente a mesma. A única coisa que mudou é porque aqui é uma lista específica para conta simples e aqui uma lista específica para conta poupança. Ou seja, eu tenho que manipular duas listas diferentes, né? Mas a lógica disso daqui é a mesma. É criar um objeto, armazenar na lista. Criar um objeto, armazenar na lista. Pronto. Certo? Eu tive a mesma lógica, só que eu tive o esforço dobrado, a codificação dobrada, né? E isso não é interessante. Veja que essa solução de criar uma nova classe totalmente independente quanto à poupança só atrapalhou, né? Uma adaptação extremamente trabalhosa em todas as classes, na classe agência, banco, conta simples, principal, todo mundo sofreu alguma modificação por causa desse novo objeto. Então, veja que eu tive que praticamente duplicar o código em quase todo mundo aqui. Com um código maior, aumenta-se a complexidade, a probabilidade de você errar, o tempo de desenvolvimento, o tempo de manutenção. Então, às vezes você corrige uma classe, mas esquece de corrigir a outra, e aí você fica perdido. Não, isso daqui eu já corrigi, não foi aqui? Foi, tá aqui, tá corrigido, mas não foi aqui, foi em outro lugar. Ou seja, vira uma confusão sem tamanho, né? Imagine a quantidade de código que você vai ter que fazer, que corrigir, documentar. Também tivemos a duplicação desnecessária de código. Uma nova classe, uma única classe, duplicou o código praticamente, né? Se precisar de mais uma, eu vou duplicar novamente. Se tiver mais uma outra classe, duplica novamente, né? Sempre acumulando o que foi duplicado anteriormente, né? Vai chegar um momento que fica inviável, sendo que a lógica é praticamente a mesma. Ah, professor, eu vou copiar e colar. Puf. Aí você, imagina que depois de algum tempo você descobriu que aquele código inicial tinha um erro. Aí você copiou, colou ali, que colou, que colou, que colou, você perdeu a conta de quantas vezes você duplicou esse código. E aí você vai sair caçando todo mundo, todo mundo, todo mundo, e é complicadíssimo, né? Veja que a lógica foi praticamente a mesma, né? Que você apenas copiou, colou e fez uma pequena modificação. Copiou, colou e fez uma modificação. Isso introduziu novos problemas, né? Uma conta simples, imagina o seguinte, Jorge, fora a duplicação, o erro que já tinha aqui, que foi passado para lá, existem outros problemas que você termina criando porque criou uma classe nova e ela é incompatível com a outra. Imagine o seguinte, como é que eu vou fazer agora uma transferência de uma conta simples para uma conta poupança? Então, é uma nova lógica que você vai ter que pensar. Não, agora eu vou ter que procurar uma conta, saber se ela está numa lista de conta simples. Se não tiver, eu vou
procurar na lista de conta poupança, pronto, encontrei a origem. Agora eu vou ter que fazer uma busca para saber se está em conta simples e em conta poupança. Então eu tiro daqui e jogo para lá. Mas se não é simples, como é que vai ser? É de poupança para poupança? É de simples para simples? É de simples para poupança ou é de poupança para simples? Então tem todo um problema aí gerado, né? A solução 1 foi terrível, horrível, pior solução possível. Então, existe um negócio lindo e maravilhoso que é um dos grandes chaves da orientação a objeto. Nós vimos que a orientação a objeto serve para organizar e muito os nossos códigos. Com a criação de classes, você consegue separar coisas que estão relacionadas de coisas que não estão relacionadas, você consegue separar muito bem. Você limita seus dados, você limita as funções que vão manipular esses dados, mas também serve para você reduzir significativamente a quantidade de código gerado. Vamos entender como é que isso funciona. Se a gente prestar atenção aqui com bastante carinho, uma conta simples é muito parecida com a conta poupança. A diferença é que conta poupança tem um métodozinho a mais. Se você tirar aqui render juros, conta simples e conta poupança são a mesma coisa. A única coisa que acrescentou é o render juros. Então, a gente pode dizer que uma conta poupança é uma conta simples acrescido de render juros. Ou seja, toda conta poupança é uma conta simples, mas nem toda conta simples é uma poupança. Por quê? Toda conta poupança tem número, número. Tem saldo, saldo. Tem creditar, creditar. Tem debitar, tem. Bom, é uma conta simples. Porém, nem toda conta simples é poupança. Por quê? Porque não tem o método render juros. Certo? Então a gente vê que a conta poupança é uma conta simples, só que um pouco mais especializada. Certo? Ou seja, eu tinha uma conta simples e dei uma estendida nestes objetos, nesta classe. Ok? Então, eu peguei a conta simples e estendi a funcionalidade dela. Pegue bem este nome, estendi, certo? Então, toda conta poupança é uma conta simples. A gente pode dizer, então, que conta poupança derivou de uma conta simples. Ela estendeu a conta simples, pegou a conta simples e acrescentou uma característica a mais, certo? Ela estendeu a funcionalidade de conta simples. Pronto, espero que agora tenha ficado bem claro, certo? A conta poupança é uma subclasse de conta simples. A conta poupança é uma subclasse de conta simples. É verdade, professor. Vamos lá. Como é que entra essa história da herança? A conta poupança, ela estende, ou seja, ela pega a conta simples e amplia a sua funcionalidade. Ou seja, ela herdou todas as características de conta simples e acrescentou uma coisinha a mais. Então, com a herança em nossos objetos, em nossas classes, o que é que ela permite? Criar novas classes, reaproveitando, ou que palavra bonita, né? Reaproveitando classes já existentes. Então, a gente vai pegar uma classe que já existe, pegar todos os atributos, pegar todos os métodos que já estão prontos. Eu não preciso redefinir mais nada, já está pronto. Eu só vou acrescentar o que é novo, ou seja, adicionar novas propriedades. Cuidado, né? Quando eu falei que eu não vou precisar redefinir nada, não é bem assim. A gente pode redefinir algumas coisas, só que eu não vou apresentar para vocês nesta aula, né? Tem uma aula específica só para isso. Alto lá, vamos devagar. Próximo passo. Cria uma hierarquia de classes que herdam propriedades das classes antecessoras. Eu tenho uma classe pai que passou característica para uma classe filho. Essa classe filho passou característica para o filho dele, que esse novo filho pode passar para outro filho, que pode passar para o outro. Cada uma dessas passagens acrescenta-se uma nova funcionalidade, certo? E assim sucessivamente. Você pode ter quantas você quiser.
certo? O problema é seu, você faz do jeito que você quiser, você resolve do jeito que você quiser e puder, certo? Se vire. Então, quando a gente fala em pai e filho, nós falamos da superclasse e da subclasse. Então, nós temos aqui a superclasse e temos aqui a subclasse. Conta simples é a classe pai ou mãe, tanto faz, né? E aqui, conta poupança é a classe filho, ok? Então, conta poupança herda as características de conta simples, superclasse, subclasse. Objetos da subclasse podem ser usados no lugar, substituir, né, objetos da superclasse. Esta afirmação ela é muito importante, principalmente em outras linguagens orientadas a objetos, C++, certo? Em Python, como é, né, é uma linguagem que a gente não precisa definir o tipo, né? Ela não é uma linguagem tipada, a gente não precisa dizer int isso, int aquilo, a gente apenas diz, isso aqui é uma variável, pô, quando você faz uma atribuição, você cria uma variável, né? Aqui no caso, a gente faz uma atribuição e cria um novo objeto, né? Então, Python, você não precisa informar o tipo, né? Mas outras linguagens que são tipadas, ou fortemente tipadas, você pode utilizar um filho no lugar do pai, certo? Por quê? Porque o filho tem as mesmas características que o pai também tem, só que é acrescido de uma besteirinha a mais. Então, se eu precisar do número, eu tenho número. Se eu precisar do saldo, tenho saldo. Se precisar do acreditar, tenho acreditar. Se precisar do debitar, ele tem um debitar. Ou seja, ele tem o mesmo comportamento do pai, certo? Acrescido de uma besteirinha a mais, certo? De um ou duas ou três ou quatro, você que sabe, né? Quanto sejam necessárias, certo? Então, os filhos substituem os pais, que é a ordem natural da vida, né? É assim que funciona. Em Python, a gente vai ver que isso não tem tanta importância, porque a linguagem não é tipada. Você pode botar o tipo que quiser, né? Isso só toma cuidado para não chamar a função que o objeto não tenha, né? Por exemplo, aqui, se eu botar aqui um objeto aqui que é da classe conta simples, chamar render juros, a linguagem não vai dar problema na hora de fazer a atribuição nem nada, porque em Python nada é tipado. Mas na hora que você chamar o método render juros, a linguagem vai olhar aqui e diz, olha, sinto muito, mas esse objeto aqui ele não sabe o que é render juros, não. Então, foi um erro seu, programador, que passou a informação errada, certo? Mas Python, no momento de você estiver criando ou atribuindo, ele não vai reclamar de absolutamente nada. Ele vai reclamar na hora de executar, ou seja, vai dar erro em tempo de execução, dizendo, olha, eu não sei o que é render juros. Então, nas outras linguagens que são tipadas, né, é possível detectar logo no momento da codificação, de, olha, esse objeto aqui não pode ser substituído por esse. Então ele vai dizer, olha, isso daqui é filho desse, então ele pode tranquilamente substituir, certo? Então o filho substitui o pai, nós chamamos esse processo de substituição. Toda conta poupança é uma conta simples, então todos os métodos que você chamar que pertencem aqui não vai dar problema nenhum, porque todos têm aqui, né? Então, o filho pode substituir o pai. Agora, o pai nem sempre vai poder substituir o filho, porque ele vai ter, se alguém chamar aqui render juros nesse cara, vai dar errado, porque ele não tem render juros, né? Então, o inverso não é verdade. Veja que a assinatura da superclasse é passada para a subclasse. Ou seja, tudo que está aqui veio para cá, certo? Então, isso daqui se comporta como este cara, né? Nós chamamos isso de reutilização. Significa o que é isso? Que se eu disse que esse cara aqui herda disso, então uma vez definido esta classe, eu não preciso definir tudo novamente aqui não. Eu só vou criar realmente o que é diferente. Então, em vez de criar isso, isso, isso e isso, quando eu disser, olha, herda as características desse cara, então tudo isso daqui já vem para cá. O que é que eu vou me preocupar? No que realmente é diferente, que é apenas o método render juros.
Veja que agora eu falei que eu não preciso redefinir mais nada. Acontece que algumas vezes o creditar desse cara não é totalmente igual ao creditar desse. Então, se eu chamar o método creditar aqui, vai ter um comportamento diferente do que eu queria. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso redefinir esse cara de forma que ele tenha um comportamento diferente. Eu posso passar, dizer, olha, tu também vai ter o método creditar, só que o teu é um pouquinho diferente do que está aqui. Não vai ter problema. O que é que eu falei? Você refaz o que for diferente. Como esse método de creditar é um pouquinho diferente, então eu posso refazer esse método, ok? Veja que agora eu não estava errado. Eu só não podia passar a informação correta no momento errado, certo? Então, se for o caso, você precisa modificar aqui o método creditar, você vem aqui e modifica. Então, eu teria que criar o render juros, porque é coisa nova, e teria que refazer o creditar, por quê? Porque eu tenho um novo comportamento. Mas nós não veremos isso agora, numa aula específica para isso, tá bom? Refazendo todo o nosso código agora para trabalhar com conta poupança. Primeiro passo, como é que a gente cria uma subclasse? Para a gente criar uma subclasse, primeiro passo a gente tem que ter a superclasse. Então, como conta poupança herda de conta simples, então está aqui, eu estou criando a nova classe chamada conta poupança e dizendo que ela herda de conta simples. Pronto, acabou-se. Quer dizer o quê? Que tudo que estava aqui dentro agora está aqui dentro. Uma pequena diferencinha é aqui no método init. Por quê? Veja que lá no init eu poderia. Veja que esse aqui é o init, é o método construtor de conta poupança, certo? Só que eu posso ter uma conta poupança que já eu poderia ter passado aqui, por exemplo, os juros. Vem aqui, né? Vírgula, juros. E logo aqui no init, alterar esses juros. Então, veja que toda a lógica aqui que eu faço dentro de número e dentro de saldo foi mantida. O que é que eu fiz com ela? Eu passei para o construtor da superclasse. Ou seja, como a lógica é a mesma, não mudou do que eu faço com número e do que eu faço com saldo, é a mesma da superclasse, então eu passei para dentro da superclasse. Aí te vira, eu poderia apenas pegar aqui os juros e botar aqui self.juros recebe juros. Como eu não passei aqui, né? Então, em algum outro momento eu vou definir quem é esse juros, certo? Pronto. Está aqui. Veja como é que eu defino esses juros. É no método render juros. Eu passo apenas a taxa. O que é que eu faço? Veja, professor, olha, tem uma coisa estranha aqui. Tem aqui o self.creditar. Veja que eu não defini aqui em nenhum lugar o método creditar. Veja que em nenhum momento aqui eu criei o self.saldo. Eu não criei este atributo e não criei este método. Criei sim. Eu criei bem aqui, certo? Então, como isso daqui foi criado dentro de conta simples, significa que isso aqui foi criado dentro de conta poupança. Ou seja, está aqui a conta simples. Eu não precisei reduplicar tudo de novo. Veja que na solução 1, eu tinha que criar o construtor, set número, get número, creditar, debitar, saldo, transferir, render juros finalmente e o toString, né? Transformar o objeto em string. Eu precisei criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 métodos para esta conta poupança. E para essa, eu só precisei disso daqui. Reutilizar o int, ou modificar o int, caso fosse necessário, e o render juros. Pronto, acabou. Só apenas dois métodos. E só, ok? Ele já tem tudo que está lá em conta simples. Tudo que está em conta simples está lá em
conta poupança. Ah, professor, mas aí você modificou a conta poupança. E na agência? E no banco? E nisso e naquilo? Vem comigo, gafanhoto é lindo demais. Vem cá, vem comigo. Qualquer correção, veja que nós estamos agora utilizando herança. O que veio do pai vai para o filho. Significa o quê? Se você corrigir o pai, automaticamente você já corrigiu o filho. Olha que maravilha. Você não precisa mais sair, corrigir nessa classe, corrigir na outra, na outra, na outra, na outra. Não. Corrigiu essa, corrigiu toda a família, a descendência inteira. Certo? Então, qualquer correção em conta simples será feita simultaneamente na conta poupança. Ah, professor, mas o erro está aqui dentro de renda de juros. Não tem problema. Se você corrigir renda de juros, os filhos de conta poupança também serão corrigidos. Ah, professor, em conta simples, se o erro foi em render juros, significa que não foi lá nos métodos de conta simples, foi um erro exclusivo no filho. O erro do filho não se propaga para o pai, né? Mas o erro do pai se propaga para o filho, né? Perceba que conta poupança acessa o método self.saldo, tá aqui, ó, pau, né? Acessou o método self.saldo, mas ele não foi criado aqui. Ninguém aqui criou, fez uma atribuição com self.saldo. Mas lá na conta simples tem essa atribuição que criou esta variável. Variável não, atributo. Veja que ele também ele manipulou aqui, né? Utilizou o método self.creditar. Ele não foi criado aqui dentro. Essa classe começa bem aqui e termina aqui. Porém, o método self.creditar e o atributo self.saldo já foram definidos lá dentro de conta simples. Self.saldo e self.creditar foram definidos lá em conta simples. Veja que conta poupança tem absolutamente tudo que tem dentro de conta simples, acrescidos apenas das novidades, certo? Apenas do que é diferente. No caso aqui do nosso exemplo, a única coisa diferente era o método render juros. Então, só isso aqui que eu preciso escrever. Todos os outros eu não preciso escrever mais nada, porque eu já disse, olha, pega de lá e traz para cá. Só precisamos nos preocupar com o que é diferente entre o pai e filho. No exemplo, a classe filha só repassa seus dados de número e saldo para a superclasse através do método super. Construtores não são herdados, mas devem ser utilizados via super. Ok? Então, você precisa criar o construtor da sua subclasse. Né? No construtor, você pode passar, reaproveitar o que já tem na superclasse ou fazer alguma modificação do jeito que você quiser. Por exemplo, poder ter passado aqui os juros, né, e manipular os juros aqui, criar um atributo chamado self.juros e armazenar esses juros aqui dentro, que estaria apenas dentro da conta poupança. De forma geral, para criarmos uma classe, nós precisamos apenas que da palavra reservada class, do nome da subclasse, abre parêntese, fecha parêntese, e aqui dentro dizer qual é a superclasse, seguido de dois pontos. Pronto. E aqui é o corpo da sua classe. Aqui você vai ter que criar todos os métodos e atributos de acordo com a sua necessidade, né? Mas lembrando-se que você vai recriar apenas o que é diferente. Uma subclasse pode ser a superclasse de outra classe. É aquilo que eu falei. Eu tenho um pai que criou um filho, esse filho criou o filho 2, o filho 2 pode criar o filho 3 e assim sucessivamente. Você tem uma hierarquia de classes, né? Então tem uma classe avô, uma classe pai, uma classe neto, uma classe bisneto e assim sucessivamente, né? Um herdando do seu antecessor e acrescentando uma novidade, que vai gerar um filho que herdou tudo que tem um antecessor e vai acrescentar mais outra novidade e assim você faz até que resolva o seu problema. E Python também tem uma coisinha diferente, que
difere de Java, que difere de C++, e que se parece com outras classes, com as outras linguagens, mas que nem toda, isso não é padrão, né? Python permite o que nós chamamos de herança múltipla. O que é herança múltipla? Né? É eu pegar características de classes diferentes. Então, se eu tenho uma classe com as características A, B, C e tem uma que é D, E, F, então eu vou criar um filho que vai ter A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, certo? Ou seja, tanto as características de um quanto a característica do outro, né? Nós chamamos isso de herança múltipla, que nós veremos lá no finalzinho desse slide, tá bom? Veja que nós criamos a conta poupança, mas ainda não utilizamos ela em lugar nenhum. Vamos lá para a classe banco, né? Veja que na classe banco, que é aquela que manipula lá a nossa agênciazinha, né? Tinha lá, vamos ter que acrescentar o render juros. E só, pessoal, é só isso que nós temos que fazer. Eu não preciso criar uma lista para conta simples, uma lista para conta poupança, porque agora tudo é uma coisa só. Nós temos uma conta simples e tem uma conta poupança, só que nós sabemos que a conta poupança também é uma conta simples. Então eu posso botar tudo dentro de uma coisa só, certo? Eu não preciso mais criar uma lista para conta simples e criar uma lista para conta poupança. Eu boto tudo numa lista e tá todo mundo numa boa, né? Então, eu tenho aqui o método render juros, que eu passo o número da conta. Então, eu tenho que procurar essa conta. Veja que eu não preciso mais procurar na lista de conta simples, nem na lista de conta poupança, porque eu não tenho mais essa diferenciação. Eu tenho uma única lista de contas, que pode ser ou conta simples ou conta poupança, certo? Então, eu vou lá e vou procurar o número, certo? Lembrando que lá o método buscar conta, ele retorna none se a conta não foi cadastrada, certo? Então, se ele não encontrou, ele vai retornar none. E aí ele vem para cá e imprime erro, conta número que foi informado aqui não foi encontrado. Mas se ele retornar alguma coisa que seja diferente de none, ele pode retornar uma conta que é conta poupança ou uma conta que é uma conta simples. E aí, professor, complicou, porque se for uma conta simples, ele não tem render juros. E aí a gente faz um testezinho bem simples. Existe essa função em Python chamada isInstance, certo? Tudo em minúsculo. O que é que ela faz? Ele verifica se um objeto pertence a essa conta. Então, estou verificando que essa conta aqui, que ela pode ser uma conta simples ou uma conta poupança, ou qualquer outro objeto, cadeira, aluno, sei lá, livro, empréstimo, pode ser qualquer tipo de objeto. Ele vai verificar se esse objeto aqui pertence a esta classe. Então, se este objeto pertencer à classe conta poupança, é porque ele tem o método render juros. Então, eu vou dizer, olha, é da poupança? É. Opa, então eu posso chamar render juros passando a taxa de 1%. Olha que maravilha. Pronto. Se ele encontrou a conta e essa conta não é uma conta poupança, é porque ela é uma conta simples. Se é uma conta simples, ele não pode chamar o método render juros. Então eu venho para cá para o else. Erro, a conta número bababá não é conta poupança. Pronto. Então tá aí. Eu gero o erro se a conta não existir e erro um erro se ela existe, mas não é uma conta poupança. E acerto se ela for uma conta poupança chamando o método render juros. Beleza. Essa, pessoal, é a única modificação lá no banco. Eu não preciso mais modificar todos aquele faz isso. Acredita na conta simples, acredita na conta poupança. Debita na conta simples, debita na conta poupança. Não precisa mais disso. Continua o mesmo creditar, continua o mesmo debitar, continua o mesmo diante saldo. A mesma coisa. Eu só vou me preocupar com o que é diferente. Que no caso aqui é o render juros, que é uma coisa nova que o banco não fazia, que agora faz. Certo? Pois pronto, está aqui a única modificação que foi passada para o banco. Também em Python, pessoal, existe uma segunda função, certo? Que ela permite saber se uma
classe é subclasse de outra, certo? Então, isso, subclasse. O que é que ela faz? Ela retorna verdadeiro se a classe 1 é filho, é subclasse da classe 2, certo? Então, se ela estendeu da classe 2, então ela retorna verdadeiro. Se isso daqui for filho disso, herdou disso daqui, então ela retorna verdadeiro. Se não, ela retorna falso. Ok? Então, eu geralmente utilizo mais existência, mas pode ser que em algum momento na vida a gente precise disso daqui, né? Então, tá dado o recado. Vamos agora falar da herança múltipla. Nós tínhamos saltado um pouquinho, né? Então, para que serve a herança múltipla? Serve para a gente agrupar várias características de objetos diferentes que, depois de um determinado tempo, migraram para um único objeto, né? É a forma mais fácil de a gente visualizar. Imagine aqui nós temos várias classes: a classe telefone, a classe agenda, rádio, a classe relógio, calendário, câmera e pocket PC. Eita, novo. Ela é mais novo que muitas dessas daqui, né? Algumas dessas aqui são bem mais antigas, né? Por bem, isso tudo aqui, veja que eu tenho uma classe celular, que ela herdou características do telefone, da agenda, do rádio, do relógio, do calendário, da câmera e do pocket PC. Certo? Então, tudo que tem no telefone está no celular. Tudo que está dentro do relógio está dentro do celular. Tudo que está dentro do pocket PC está aqui dentro do celular. Certo? O celular acessa internet? Acessa. Ah, o celular tem alarme? Tem, cadê? O relógio tá aqui, pá. Celular escuta rádio? Sim, escuta. Ou seja, tudo que tem aqui dentro veio para cá, certo? Então eu posso fazer todos os métodos e atributos daqui vieram para cá. Todos os métodos e atributos daqui vieram para cá. Todas as características daqui vieram para cá e assim sucessivamente. Né? Ou seja, esse carinha que herdou dessa galera aqui todinha, né? Pense numa confusão, né? É muito pai, muita mãe envolvida. Isso só pode terminar em quê? Em confusão, pessoal. Isso termina em confusão, né? Tem gente demais nesse bolo. Por que isso, pessoal? Vamos supor aqui que esse aqui tem um método que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Vixe, Maria. Então, vamos supor que eu tenho o método A, método A, método A, método A e método A. Quando eu chamar aqui celular.a, esse A vai ser de quem? Vai ser desse, daquele, de quem é o pai, né? Vamos fazer o exame de DNA, né? Vamos entender por que isso é um problema. Então vamos lá, eu tenho aqui a classe estagiário, olha que maravilha, começamos bem, né? Temos aqui o estagiário, veja que estagiário recebe todas as características de aluno e também recebe todas as características de funcionário. Ou seja, estagiário herda os atributos e métodos de aluno e também os atributos e métodos de funcionário. Então, ué, professor, é a mesma coisa, né? Classe, nome da classe, classe, subclasse, superclasse, vírgula, superclasse. Eu poderia tantas que você quiser. Vírgula, superclasse, vírgula, superclasse, vírgula, superclasse, vírgula. Quantas você quiser. Quantas você puder que seja interessante, né? Então tá aí. Class, o nome da subclasse e aqui dentro dos parênteses as superclasses. Então, aqui é que está o grande problema, né? Então, veja, vamos supor que aqui nós temos estagiário. Veja que estagiário é um aluno e temos aqui um funcionário, né? E agora, o getFérias. Quando eu chamar esse método getFérias, é a férias que veio do aluno ou a férias que veio do funcionário? E, professor, agora complicou. Aluno tem férias, funcionário tem férias. Qual a diferença de aluno para funcionário? Olha, porque nas férias aqui o aluno não é remunerado. E no funcionário ele é remunerado. Significa o quê? Que o estagiário se arrebentou, né? E agora?
que é que ele vai fazer? Ele vai ter uma férias não remunerada e remunerada, ou nem remunera um, nem remunera o outro? Como é que vai ser? Certo? Então, de quem é este pai aqui? É este ou este? Né? De quem é a culpa? Bem, pessoal, em Python, ela resolve da seguinte forma, né? Sempre do primeiro para o último. Quem chegou primeiro tem a culpa, né? Então, neste caso aqui, o estagiário, quando chamar o método getFérias, que é o que está repetido aqui e aqui, se for um método repetido, ele vai propor. Repetiu, tem getFérias? Tem. Tem aqui? Tem. Tem aqui? Tem. Quem foi que chegou primeiro? Foi aluno. Então, é você, como programador, que vai ter que definir qual é a ordem. Verifiquem quem é que está repetido, quem é que deve ser chamado. Se chamar o repetido, então nesse caso, esse é o primeiro, então é este getFérias que vem aqui de aluno, ou seja, o estagiário não vai receber férias. Isso está certo ou está errado? Professor, segundo a legislação, quando o estagiário entra de férias, ele tem que ser remunerado. Então, significa que você, programador, botou a ordem errada. Se ele tem que receber a remuneração, então você tem que pegar isso daqui e botar para cá, e esse daqui e vir para cá. Por quê? Porque ele tem direito à remuneração nas férias, né? Então, esse daqui sai daqui e vem para cá. Certo? Bacana? Então, ótimo, pessoal. Cuidado, certo? Muito cuidado com os métodos repetidos. Qual é o grande problema? Se você faz uma salada deste tamanhozão aqui, às vezes você fica difícil de você juntar uma lógica que atenda todo mundo. Não, deixa eu botar esse daqui primeiro, mas... eita, esse aqui está repetido com esse, e esse tem outro método lá que não é o mesmo que esse, mas que está repetido com esse, mas se eu trocar a ordem desse daqui para cá, vai impossibilitar isso daqui. Muito cuidado, pessoal. Professor, o que é que eu faço? Se vire, certo? Se for o caso, não faça herança múltipla, ou redefina uma nova classe, ou separe, ó, daqui para cá vou gerar uma classe, daqui para cá eu gero outra. Se vire, certo? Mas muito cuidado com a herança múltipla, né? Não é muito recomendado, mas se algum... O que é que eu recomendo? Faça com poucas classes, certo? Quando o problema é muito grande, é muito complexo, se você fizer um negócio desse aqui, a chance de você se perder, dificultar imensamente sua vida, vai aumentar exponencialmente, certo? Então, faça a herança múltipla, faça, mas faça com muito cuidado. Então é isso, pessoal. Encerramos neste momento. Nós veremos na próxima. Tchau, tchau.